Boa noite, Érica. Doutora Érica Boa Lima, noite. tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Queria agradecer E contigo? Bem, graças a Deus, com certeza, com saúde. Aqui a 95 mais FM, doutor Sebastião Campos, sempre prezando pelo melhor conteúdo. Muito feliz com sua participação, viu? Seja bem-vinda novamente ao programa Meu Doutor. O prazer é todo meu em poder estar aqui participando mais uma vez, pela terceira vez aqui com vocês. Olha aí, maravilha. Queria mandar um abraço enorme para Sabrina, uma grande parceira nossa aqui do Rio Grande do Norte. Ela tem um núcleo de grandes psicólogos a nível nacional. Carinhosamente estamos contando com sua participação, viu? Doutora Érica, gostaríamos de tratar um pouquinho sobre os relatos e experiências pós-Covid. Temos muitos parceiros e amigos. Hoje, nosso amigo Ricardo Rossi, graças a Deus, Deus é muito bom, trouxe uma bênção gigantesca. Sua esposa melhorou, recebeu alta, e ele está acompanhando ao lado da sua esposa, dando todo aquele suporte, e em breve ele estará aqui de novo conosco. Quem está comigo hoje à noite é o nosso amigo Flávio Campos. Obrigado, viu, Flávio, pela eficácia, pelo trabalho. Que Deus nos abençoe, viu? Érica, sobre pós-Covid, aproveitando sua experiência, qual a principal recomendação nessa noite, doutora? Olha, sobre o pós-Covid, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, não apenas como eu sempre trabalhei com pessoas pós-Covid, em grupos terapêuticos, justamente para tratar as sequelas emocionais deixadas pela Covid. Não apenas pela angústia de ter se contaminado com a Covid, como também as consequências que elas trazem depois do período de isolamento. E não apenas isso, eu tive Covid recentemente, agora no mês de junho, e eu passei por esse processo também, então eu senti na pele aquilo que os meus pacientes sentiam. Então eu posso falar não apenas como experiência profissional do que é passar por um processo de Covid, pós-Covid, como também da minha experiência pessoal. Maravilha, maravilha. O testemunhal é tudo, né? Com certeza temos grandes histórias todos os dias aqui. Os nossos ouvintes enviam o que passaram com esse período tão delicado de pandemia. Também eu queria até reforçar, né? Como o nosso programa está sendo retransmitido lá para Parazinho, em nome do doutor Sebastião Campos e todo o programa Meu Doutor, queria mandar um abraço enorme ao Berg Oliveira, responsável pela transmissão, também ao diretor Antônio. Vocês fazem um trabalho brilhante levando nossa comunicação em prol da sociedade do município de Parazinho. Doutora Érica, os profissionais trabalham de forma ininterrupta para trabalhar da melhor forma possível esse período de transição, mas vocês já trabalharam firmemente durante muito tempo nessa pandemia. O que mais lhe chamou a atenção, né, em questões de necessidade, em questões de urgência dos seus pacientes? A questão da falta de informação e compreensão. Muitas vezes alguns pacientes entram em pânico mesmo, têm crises de ansiedade por não entender como funciona. Então eu acredito que a informação, o paciente entender o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com o familiar, é fundamental dentro desse processo de pandemia, não apenas no contágio, como também na recuperação em si. Então, entender o que acontece com o seu corpo, as suas reações, é fundamental. Segundo ponto, a compreensão. Eu falo por mim, quando eu estive de Covid, eu peguei 2 vezes, tá? Em junho já foi a segunda vez. Quando eu tive pela segunda vez, ele foi bem mais forte que a primeira vez. E eu já tinha tomado as 2 doses da vacina. E mesmo assim, eu tive pneumonia e vários sintomas que até hoje eu ainda tenho algumas sequelas da Covid, eu ainda sinto muita dor nas costas. Então, passar por todo esse processo de angústia e não ter ninguém ao lado, né, para poder estar ali dando suporte, para poder estar ali conversando,
falando sobre o que está sentindo, é uma situação angustiante e muito frustrante. Sem dúvida. Então, o que é que nós tentamos fazer com os nossos pacientes que estão de Covid? A gente faz um telecovid para poder conversar, para poder dar assistência, para poder ouvi-los, para que eles não se sintam tão sozinhos. Perfeito. Né? Para poder sentir que a equipe está ali. Por mais que nós não estivéssemos presentes fisicamente, nós estávamos presentes da mesma forma, conectados. E aí, ao sair do isolamento, né, a gente vai dar todo esse suporte voltado à recuperação. Né? Então aí eu posso falar na minha experiência, eu me senti sozinha fisicamente. Os primeiros dias foram bem complicados, porque no primeiro dia de sintoma, quando eu fui para o hospital, quando eu tirei o raio-x, eu já estava com uma infiltração no pulmão, eu já sabia que ia dar positivo para Covid. E eu já me isolei no primeiro... Com precaução, né? Sinal. E a minha maior preocupação mesmo, não estava nem preocupada comigo. A minha preocupação era eu ter contaminado alguém que eu gostava muito, que eu amava muito, e acontecesse algo com essa pessoa. Então, além da preocupação conosco, nós temos a preocupação com o outro, com as pessoas que a gente ama, de contaminar, de ficar mais grave que a gente. E isso foi o que causou a minha angústia maior. Com o passar do tempo, com o avanço, né, alguns dias melhores, outros dias piores, quando chegou na parte do pós-Covid, eu senti muito impacto. Eu fiquei muito esquecida, eu tive desorientação, eu fui fazer uma conta demais de soma normal, quando eu voltei a trabalhar, eu passei 2 horas. Meu Deus. Eu não conseguia ler direito. E, o meu raciocínio sempre foi muito rápido, eu sempre fui muito ágil. Eu tava me sentindo inútil. Foi um pós-Covid, quando eu saí, isso tudo começou depois. Mexe muito com a estima também, né? Quando eu saí do pós-Covid. Por quê? Porque o nosso corpo, ele perde muitas células quando a gente adquire a Covid, né? São muitas células destruídas, então o organismo, ele reduz a nossa energia para poder se recuperar. Então o nosso nível de atividade cerebral, ele cai. Então acontece crise de ansiedade, tudo isso. E eu ficava extremamente cansada. Tinha dias que eu ia trabalhar assim, só porque eu precisava ir, mas o meu corpo, cansaço físico, cansaço mental, é muito grande. Compromete todo o trabalho, toda a estima também termina sendo comprometida. Com certeza. E o que acontece? O distanciamento social foi uma marca muito forte. Esse pós-pandemia, porque a gente teve que se tratar longe dos pais, longe das pessoas que a gente mais ama. Quais serão os reflexos, doutora? Por favor. Então, os reflexos são justamente esse, né? A questão de que a pandemia por si só, independente da pessoa ter adquirido Covid ou não, só o medo em você pensar em adquirir a Covid, isso já causa crises de ansiedade, crises de depressão, sintomas mesmo. Eu acompanho muitos pacientes que nunca tiveram a Covid, mas estão com crises de ansiedade pelo medo de chegar a se contaminar, pelo número de casos, pelas pessoas próximas que chegaram a falecer, que tiveram um estado grave. Então a pandemia em si, ela desestrutura todo um contexto, né? Vai desde aquela pessoa que tem medo de se contaminar, desde aquela pessoa que está em luto porque perdeu alguém muito próximo, perdeu filho, perdeu mãe, perdeu esposo, e desde que quem se contaminou o vírus. Então, se a gente for olhar, o Brasil, ele está em segundo lugar de país mais ansioso do mundo. Meu Deus do céu. São muitas informações, né, doutora? Muitas informações que no mundo, deixam o nosso país em uma situação bem delicada, com certeza. Doutora, queria tirar uma dúvida, por favor. Nossos ouvintes sempre mandam mensagens positivas, né?
os valores sociais mudam, né? De acordo com qualquer situação que passe na nossa vida. O que vai mudar de verdade no pós-Covid, né? Que a gente ainda está no momento de transição, nos valores sociais do ser humano. Solidariedade, o carinho, as pessoas estão mais próximas dos seus entes queridos. Pela sua perspectiva, quais são os benefícios na realidade que esse momento delicado nos trouxe? Quais são as alterações sociais? Eu posso falar pela experiência aqui na minha cidade, onde eu resido, trabalho atualmente. Nós temos aqui projetos sociais maravilhosos, voltados, que foram criados a partir da pandemia, né? Nós temos o projeto solidário, uma ação solidária, em que todos os meses é arrecadado em drive-thru, a gente recebe doações de outros estados até, organizamos cestas básicas e doamos para famílias carentes, e a gente pretende continuar até dezembro mantendo esse projeto, no mínimo. Então, assim, existe muitas pessoas que estão se unindo para poder ajudar essas famílias que não têm condições, que perderam empregos. Então, eu acredito que essa pós-pandemia, ela nos fez refletir bastante a respeito dos nossos valores, né, do quão a família é importante, da responsabilidade com o outro, né, porque se eu sou irresponsável e, por exemplo, não uso máscara, não uso álcool gel, não tomo as medidas preventivas, eu não estou apenas não sendo cuidadoso com a minha vida, mas com a vida de muitas outras pessoas. Com certeza, com certeza. Então, a responsabilidade com a vida, né? E foi preciso um vírus, uma coisa que a gente não consegue nem ver, para fazer com que a população despertasse esse sentimento de, poxa, a gente tem que se unir, a gente tem que ter responsabilidade para poder conseguir passar por isso, para poder sobreviver. Infelizmente foram muitas mortes. E são coisas que não vão ter como serem recuperadas. Mas quem sobreviveu vai poder valorizar mais a vida, eu acredito. Sem dúvidas, viu? Maravilha, viu? Estamos aqui com a doutora Érica Lima, a psicóloga renomada, ela está diretamente da Bahia, acompanhando o programa Meu Doutor, e trata-se de mais uma consulta pública. Doutora Érica, estamos ao vivo para mais de 80 municípios. O programa Meu Doutor sempre levando o melhor do conhecimento na saúde e bem-estar. Você que está na sua casa, está no Uber, no ônibus, no seu carro se deslocando para casa, e você que quer participar do programa, anota aí o WhatsApp da 95 Mais FM, 99112-3395. Envie sua mensagem. Doutora Érica, vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o programa Meu Doutor, porque temos mais perguntas do ouvinte. O programa de hoje está muito, muito importante, é um programa emblemático. Teremos estreia de novos quadros para os municípios acompanharem tudo o que ocorre na sua cidade, tá bom? Gostaríamos de, em instantes, voltar com o programa Meu Doutor. Olá, doutora Érica? Oi. Doutora, nesse segundo bloco, né, não poderia passar despercebido esse assunto. A depressão foi uma característica muito forte nessa pandemia. A depressão, ela é momentânea, em alguns casos ela dura um pouco mais. Nesse período de transição, quais são suas recomendações como especialista, por gentileza? As principais recomendações é procurar ajuda, né? Procurar ajuda da equipe de saúde, principalmente da sua própria unidade, né? Quem tem convênio, procura o convênio. Quem não tem condições, vai no seu posto de saúde, procura a equipe para ter essa assistência. Cada profissional ele vai contribuir de alguma forma, a psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, todas as áreas elas contribuem de forma significativa para essa recuperação desses sintomas depressivos diante da pandemia.
Excelente, excelente. Essa pandemia deixa muitas marcas mesmo. E com muita frequência, doutora, a gente recebe solicitações para tratar um pouquinho mais da depressão. A depressão, ela com certeza se aflorou muito, né? As pessoas muito tempo trancadas dentro de casa, agressões familiares, os nervos estão aflorados. Qual seria a sua recomendação para essa questão do confinamento, né? Com certeza estamos passando desse período, mas para as famílias que passaram tanto tempo dentro dos seus lares, qual seria essa real importância de conversar, o diálogo interno entre família, se realmente transforma e se pode trabalhar com bons olhos? Sim, com certeza, porque a estrutura familiar, ela é fundamental nesse processo de isolamento social, visto que a família, ela meio que foi obrigada a entrar para dentro de casa, né? Porque se a gente for parar e olhar a sociedade como um todo, normalmente as pessoas acordam de manhã, vão trabalhar e acabam se vendo no café da manhã, ou para almoçar, ou almoça fora, trabalha o dia inteiro, chega em casa, os filhos já estão dormindo, ou então tem pouco tempo com os filhos. Então a família, ela foi obrigada a parar para conviver. E muitas vezes essa convivência não é muito fácil, né? São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então, quando a família teve que parar para se conhecer dentro desse isolamento, isso gerou também um certo desconforto em algumas situações. Então, esse é o momento da família se unir e buscar se conhecer, né? Os pais conhecerem melhor os seus filhos, interagir mais, buscar atividades dentro do lar, por exemplo. Tem muitos jogos que a gente pode utilizar em casa com os filhos, com o marido, com diversas pessoas que moram ali conosco, né? A gente tem aí dominó, baralho, a gente tem banco imobiliário, a gente tem brincadeiras de perguntas e respostas. Então, a gente tentar se reinventar dentro do ambiente em que a gente está, para que essa passagem desse processo não seja pior do que ela já é. Tentar aliviar e amenizar toda essa estrutura. Perfeito, doutora. São sábias palavras, né? E com certeza são mais de 80 municípios nos acompanhando e cada história, cada lar, né? Tem testemunhais brilhantes para, com certeza, de forma positiva, levar um grande legado, né? Através desse momento tão delicado que está sendo ainda a pandemia. Eu sempre gosto de perguntar sobre a telemedicina, né? É uma das fortes características, além do atendimento domiciliar. Você vê com bons olhos a telemedicina, que foi um marco durante essa pandemia? Sim, com certeza. Não apenas a chamada de vídeo, como também mensagem, né? O Instagram, o WhatsApp, ele foi muito importante nesse período de pandemia, né? Tanto para o suporte online, por mensagem de texto, por chamada de vídeo, por chamada de áudio. Eu utilizei muito essas ferramentas. Lives, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, ela foi fundamental para que a gente pudesse levar informação e, em primeiro lugar, dar suporte às pessoas que estavam precisando, a conseguir alcançar esses lares. Compreendo. Doutora, outra pergunta também, pergunta aqui do ouvinte, o alcoolismo, né, no caso, com certeza é muito delicado tratar desse assunto, mas alguns vícios, com certeza, foram aflorados durante essa pandemia, em confinamento, em depressão. Qual o seu recado para os ouvintes? Justamente ter essa positividade e ter um autocontrole. Em relação ao alcoolismo, e não só falando em termos de alcoolismo, como também em drogas em geral. Todas as drogas e vícios. Em geral, ela realmente se intensificou bastante, principalmente porque nós tivemos que recuar, né? A segurança pública,
ela teve uma certa dificuldade de controle, porque as drogas e os álcools não recuaram diante da pandemia. Então, houve um aumento significativo. E vem aí a questão da família. Da família está procurando suporte, né, para seus familiares que se encontram nessa situação. Entra a questão do pedir ajuda, que foi aquilo que a gente conversou no início a respeito do pós-Covid, a respeito de procurar as unidades de saúde. Entra também, né, procurar os centros de reabilitação, procurar informação, procurar articular meios de conseguir auxiliar essas pessoas que acabaram piorando os seus vícios por conta de toda a consequência da pandemia e isolamento. Então, eu acredito que tudo é a base da informação. Se eu tenho a informação, eu consigo montar as estratégias para conseguir encontrar meios de enfrentar essas dificuldades, de conseguir superar esses vícios, que sozinho a gente não consegue. Então, a gente tem que unir toda a estrutura da sociedade, a saúde, a segurança pública, a assistência social. A gente tem que unir todo esse conjunto para poder dar assistência a essas pessoas. Doutora, a economia com certeza foi afetada. Vamos entrar no aspecto social, psicológico mesmo. Muitos empregadores fecharam portas, faliram. Muitos trabalhadores ficaram à beira do desemprego. E a depressão veio a depressão, veio a ansiedade. Agora está todo num processo de ansiedade. Agora tudo vai voltar ao normal, a economia vai acontecer e tudo. Qual a sua recomendação para aqueles que já passaram por maus bocados e também tem que ter um autocontrole nesse período de retomada? Por favor. Em primeiro lugar, respeite o seu tempo e os seus sentimentos, né? A gente tem muitas vezes pressa de que tudo volte a funcionar. Ansiedade, a né? gente quer atropelar as coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa respeitar o nosso tempo. As nossas emoções, elas são delicadas, então nós não podemos tratá-las como uma dor de cabeça, que a gente toma uma dipirona, a dor de cabeça vai embora. Exato. Então, em primeiro lugar, a gente precisa respeitar os nossos sentimentos, respeitar o nosso tempo, né? Porque a pandemia, mesmo a pandemia se estabilizando, a pandemia acabando, tudo voltando ao normal, as marcas, elas continuarão por muito tempo, né? Elas ainda trarão mais consequências, até mesmo de forma retardada. Muitas vezes a pessoa passa por uma situação, né, passa pelo isolamento, passa por tudo, e a explosão emocional, ela vem depois que a situação passa. Isso é muito comum, né, acontece após. Então a gente precisa, em primeiro lugar, observar a si mesmo, observar os seus sentimentos e procurar ajuda sempre que perceber que não consegue sozinho. Excelente. Quando a gente guarda, quando a gente fica tentando bloquear, não, eu consigo, e começa a guardar, a gente meio que cria uma bomba relógio dentro da gente. E aí, quando ela explode, é muito mais difícil o tratamento, a recuperação. Então, eu sempre falo, prevenir é melhor do que recuperar. Recuperar é fantástico, mas se eu previno para que essa explosão emocional, para que eu não chegue ao fundo do poço, para que eu não chegue a ter um transtorno ansioso e depressivo grave, se eu previno, se eu trato antes, eu consigo manter a minha qualidade de vida. Exatamente, doutora. Queria deixar mais uma pergunta que com certeza faz parte da sua linha de raciocínio. Muito feliz, viu, pela sua brilhante participação, que é a administração do tempo. Doutora Érica, a administração do tempo com certeza é motivo de MBA, motivo de várias palestras, várias capacitações. Todo mundo tem dificuldade. Só que esse período de pandemia, o tempo é outro. E esse período de retomada, com certeza, o ritmo não é o mesmo. Controlando as ansiedades, controlando o ímpeto, controlando os traumas que ficaram. Qual a sua recomendação da administração do tempo para todos que estão nos ouvindo, para aqueles que realmente querem voltar à naturalidade? É um fator muito importante,
Porque quando a gente iniciou a pandemia, a gente acabou ficando com muito tempo livre, né, de certa forma. E a gente vai ter que passar a gente passou pelo primeiro processo, que foi o processo de adaptação, em que eu tinha uma vida corrida e eu fui obrigada a parar, então tive que me adaptar, e quando voltar ao normal, vou ter que me readaptar novamente. Então são dois processos diferentes. Distintos, então, isso. E quando eu for voltar a essa readaptação, a inserir na sociedade, eu não vou conseguir voltar a ser quem eu era antes da pandemia. Sem dúvida. Doutora, outra pergunta também é a questão do mercado da psicologia, certo? Existem várias especialidades. Fico muito feliz pelo nosso programa contar com sua brilhante participação. Mas o mercado da psicologia, ele é um mercado aquecido. Qual a sua recomendação para a nova geração? São muitos profissionais que atuam na área. Quais são os grandes diferenciais para se tornar um grande psicólogo a nível nacional? Em primeiro lugar, muita dedicação. Quando você se dedica, quando você procura se informar, a questão do companheirismo, tá? Fazer parcerias. Eu acho que depois que a gente termina a faculdade, a gente fica um pouquinho meio perdido, sabe? E agora? O que é que eu vou fazer? Por onde eu começo? Imagina. Então buscar parcerias. É muito interessante como um assunto sempre acaba puxando o outro. Entra novamente a questão da informação, buscar conhecimento, gerar parcerias, aprimorar. Entrar em projetos, projetos sociais, projetos voluntários mesmo, né? Estar presente para a sociedade. Né? A gente primeiro tem que plantar para depois começar a colher os frutos. Então, em primeiro lugar, buscar parceria, aprender, ganhar experiência e ir construindo pouco a pouco, né? Eu me formei, eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 27 anos e foram aí muitos anos algumas caminhadas. Com certeza. Algumas caminhadas, né? E aos pouquinhos a gente vai se aprimorando, vai ganhando experiência e vai crescendo, sempre em parceria, né? As minhas melhores indicações mesmo foram parcerias, né? Começando por Sabrina, que foi quem me indicou aí esse programa. Sabrina Silva, eu quero muito bem a ela. Tô falando com ela para ver se a gente monta um quadro de psicologia aqui, viu? Somando todas essas feras, parceiras de Sabrina Silva. Queria mandar um beijão. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por recomendar mais uma psicóloga com grande referência nacional. Érica, a Sabrina, ela também faz projetos sociais. O quão importante trabalhar a linha social? Uma das características no período de pandemia é aquela questão de realizar alguns hábitos que estavam um pouquinho adormecidos. E a solidariedade foi uma grande marca. E o brasileiro, ele é solidário. O brasileiro trabalha em prol do próximo, pela sua grande maioria, obviamente, né? Essa também é uma grande característica do Dr. Sebastião Campos, daqui da 95 Mais FM. Mas a questão da solidariedade, projetos sociais aumentaram durante a pandemia. E você acha que o pós-pandemia vai ficar algum legado em questões de concepção do ser humano? O ser humano vai mudar um pouco mais, vai pensar um pouco mais no próximo? Eu acredito que sim, né? Eu tenho uma visão bem positiva diante disso, até porque a Sabrina tem projetos sociais, nós temos inclusive parceria em alguns desses projetos. Eu também tenho meus projetos sociais pessoais e eu acredito que estar para a sociedade é isso. Eu acho que toda a profissão, ela tem o seu papel dentro da sociedade. Exatamente. Então a gente precisa ter essa responsabilidade social. E Deus lhe ouça, viu, Érica, doutora Érica, porque é igual a Bíblia. A Bíblia é o maior ensinamento e com certeza é o maior código de ética do mundo. A gente tenta seguir
É difícil, mas com certeza lá está o caminho certo. E pelas suas orientações, eu peço a Deus que de coração muitos consigam seguir. E com certeza o pensamento é esse, né, Érica? Com certeza, é fundamental, né? Na verdade, a Bíblia é o maior livro de ensinamento do mundo, dentro do conhecimento. E a partir disso é que nasce todos os princípios morais e éticos da sociedade. Perfeito, Érica. Existem divergências entre opiniões, mas a fundamentação é a mesma. Ter a responsabilidade com o outro e consigo. Maravilha. Érica, muito feliz pela sua participação. Quero que Deus lhe abençoe ainda mais. Quando estiver em Natal, vem aqui nos estúdios da 95 Mais FM. Será uma honra lhe conhecer pessoalmente. E parabéns pelo programa. Qual o seu Instagram, suas redes sociais, para que a gente consiga encerrar e os ouvintes entrarem em contato com você? Pronto, para entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, @limapsi, e o meu WhatsApp, 75998087684. Perfeito, muito obrigado, viu? Doutora Érica Lima, psicóloga, tratando do tema relatos de experiências pós-Covid. Muito obrigado, viu, doutora? Quero que Deus te abençoe ainda mais. Um abração para a Sabrina e aos nossos ouvintes da 95 Mais FM. Boa noite a todos, até amanhã.